Fala pessoal, mais um episódio da Foi o Cast e hoje vamos falar sobre custos. Quanto custa imigrar para a América? É sempre uma pauta aí, sempre quente, né? As pessoas têm essa dúvida. A gente fala de um país que tem 50 estados, né, Eduarda? Então Uhum. a coisa varia demais. Eduarda aqui com a gente hoje de novo para nos ajudar com os dados e a gente falar de custos hoje, não é isso? É, legal. Essa é uma pergunta que muita gente me faz em consultoria inicial, né? A gente marca para conversar pela primeira vez, a gente conversa sobre a aplicação que ela vai fazer, e a pessoa fala assim: "Mas me fala uma coisa, quanto que eu preciso de dinheiro, né? Quanto eu preciso levar, quanto custa viver aí?" E a resposta, assim como para a maioria das perguntas, é depende. Depende. É isso importante. Vamos começar já fazendo essa separação, porque é claro, a realidade financeira, né, de cada um vai acabar determinando outros penduricalhos ou padrões, eventualmente, que você vai buscar ali de um imóvel, de um carro e por aí vai. A gente não vai falar disso, a gente vai falar num contexto geral, né, mais mediano, digamos assim, mas a gente sabe que para algumas pessoas elas conseguem apertar um pouco mais o cinto e vir de forma mais justa, para outras não, eles querem vir, né, já com uma folga um pouco maior, então a gente vai deixar esses excessos de lado e vamos tentar, né, navegar ali, né, Eduarda, nesse meio aí. Nos custos extras, isso eu sempre É, converso ali individualmente, eu falo: hum, "Depende do que você está querendo da vida, do verdade. de com que você está acostumado, e depende muito do estado para onde você vai", Sim, sim. né. Hoje os Estados Unidos têm 50 estados, né, hoje não, sempre teve. Verdade. Mas hoje isso varia muito, é isso que eu queria É, dizer. Isso varia muito, né, drasticamente. drasticamente, drasticamente. Eu peguei alguns dados aqui pra Uhum. gente. Hoje, por exemplo, em West Virginia, que é o estado mais barato para se morar no país, uma casa tem um preço médio de $107.000. Pra gente que mora na Barato. Na Flórida, Flórida, barato. é um preço médio de $107.000 para você morar, em West Virginia. É. Em compensação, no Havaí, que é o estado mais caro do país, o preço médio de uma casa é de $646.000, Uou, preço médio. uou. Então isso Claro, a gente tem depende. outros estados aí, Nova York, enfim, Califórnia, partes da Califórnia, enfim, são, né, Exato. bem custosas nesse sentido imobiliário, mas fiquei surpreso com o Havaí. A Califórnia é legal falar, porque é um estado que tem muitos brasileiros querem ir pra Califórnia por conta do clima, estilo de Uhum, vida, praia, tudo mais, mas é o segundo estado mais caro aqui na lista. verdade. Hoje o preço médio de uma casa na Califórnia é de $580.000. Uau, médio, pessoal, $500.000. Enfim, é Exato. custoso. Enquanto aqui na Flórida é um estado que encareceu nos últimos tempos, mas ainda Ainda assim, é cost effective. é, $250.000 o valor médio de uma casa aqui. principalmente quando você sai de pontos específicos, né? Por exemplo, Miami, Orlando, são polos ali que atraem muita gente. Mas você sai exemplo, falar aqui perto de Miami. Você sai de Miami, você vai para Fort Lauderdale, você vai para Deerfield Beach, você vai Boca Raton. Você não tem aqueles valores tão astronômicos de Miami. Exato. Ao redor de Orlando, a mesma coisa. Então, claro, a Flórida vem num crescimento aí, principalmente falando, né, o mercado imobiliário, absurdo, né, esse boom, mas ainda assim, veja, aqui na lista geral, não configura entre os estados mais caros, pelo contrário, né. Exato, essas regiões ao redor dos grandes polos, elas estão crescendo muito economicamente, mas ainda são mais acessíveis. Em torno de Orlando a gente tem Tampa, Clearwater, Saint Verdade, Petersburg. Então são verdade. regiões em que a gente tem mais possibilidade até de colocação no mercado, tudo mais, Uhum. né, para a pessoa se colocar bem no mercado, mas ainda assim viver mais barato. Então são coisas que as pessoas têm que colocar na ponta do lápis e a gente deixa uma dica. Normalmente quem é imigrante não conhece os sites de busca, onde Uhum. você pode buscar os valores das casas e tudo O mais, site né. da Ookla, tá aí para isso, Exatamente, né. É um né. gancho importante, a Ookla, para quem não conhece ainda a Ookla, faz parte do grupo Ed4U, nasceu muito dessa demanda, represada dos clientes da Ed4U, para quem já acompanha o trabalho da Ed4U, mega conhecida no mercado, né, por trazer, né, centenas e centenas, né, de famílias para cá através do Green Card, mas claro, essas pessoas chegam aqui e precisam alugar ou comprar um imóvel. Então a Ookla, vamos deixar na descrição aqui, para vocês. No site da Ookla, você consegue fazer a busca do imóvel na região que você queira, falando da Flórida agora, tá? Porque a Oca atua especificamente na Flórida por uma questão de legislação e tudo mais. E é importante frisar que o mercado imobiliário ele é concentrado, diferente do Brasil, onde você procura a imobiliária A para, né, ter acesso a uma carteira X de imóveis e a imobiliária B para, né, ter outra carteira de imóveis. Aqui não, aqui é um mercado, né, aqui é um sistema unificado
Então, independente da imobiliária que você buscar, ela vai ter acesso a todos, literalmente todos os imóveis. Então, já aproveitando o gancho aqui da Eduarda, fica o convite para você acessar o site da Exato. Ookla e dar uma pesquisada, ver quanto custa um apartamento em Miami, depois ver quanto custa Fort Lauderdale, é 40 minutos, menos até, de Miami, e vai dando essa brincada, vai ser um ponto importante para você parametrizar. Né? Exato. Tem muitos pontos para serem levados em consideração quando você vai escolher a sua moradia, né? Se você tem filhos, você vai procurar uma região que tem escolas Uhum. melhores. Se você não tem, você pode procurar regiões com escolas piores e que são, consequentemente, mais baratas. Sim, Então, e que tudo não isso, necessariamente são bairros, porque isso é importante frisar também, né, ali o rating, né, a nota da escola, ela não está associada ao bairro ser melhor ou pior em termos financeiros. Um bairro mais chique tem escolas melhores. Não, muito pelo contrário, em alguns casos, isso é o oposto. Então, a nota da escola é nada mais do que uma média das notas daqueles alunos. É importante exato. frisar isso. E muitas vezes você tem que ver isso. Tem filhos pequenos? Você vai colocar, provavelmente, a tua prioridade em bairros, ali em regiões, porque aqui tem isso, né? Você deve matricular os seus filhos na escola onde, né, na escola que cobre o teu zip code. Então não é uma Exato. opção, eu quero colocar lá na outra escola porque a nota é melhor. Não, se você não está coberto pelo aquele zip code, esquece. Agora, se você não tem filho, você vai olhar para outras questões que não a nota, né, daquela Isso escola. Então é importante Isso frisar isso. reverbera, exato. Isso eu estou vivendo na pele agora. Eu moro É, numa região muito boa aqui, que eu adoro, sou fã, Delray Beach. Fica a dica aí para todo mundo que quiser vir para a Flórida. muito bom mesmo. Eu gosto muito de Delray. Delray é uma região muito boa, crescendo, muitos bares, restaurantes, tudo mais. Mas eu acabei de ter filho, né? Tive uma bebê recentemente e agora minhas prioridades mudam. Em Uhum. Delray, a região é muito boa, os aluguéis são relativamente caros aí comparado com o resto, mas as escolas são ruins. Né? Agora eu vou ter Verdade, que sair daquela região onde eu estou e ir para uma região em que tem escolas melhores e que talvez, às vezes, tenha até um aluguel mais barato. Então a gente tem que colocar tudo isso na verdade. ponta do lápis. Depende do que é prioridade para você naquele momento. Olha que Delray próximo da praia, super, né, é badaladozinho. Agora, vou até colocar um contraponto. Coral Springs, né, não sei se você conhece, ali mais na região, né, próximo a Tamarack, enfim, Parkland, para quem é da região sabe. Coral Springs está lá oeste, super longe da praia, nada do glamour de Delray, e as escolas são ótimas. Consequentemente, claro que os imóveis acabam afetando ali um pouco o preço, porque as escolas são boas, mas ainda assim, se você comparar aluguel lá, não é tão caro como Delray, por exemplo. Então depende do teu objetivo, né, Exato, Eduardo? depende do estilo de vida e eu acho que é o primeiro ponto para as pessoas levarem em consideração quando elas vão colocar na ponta do lápis o custo dessa mudança. Qual é a sua prioridade? É a escola dos seus filhos? É o que vai ter ao redor da sua casa? É o estado onde você vai morar? Os estados nos Estados Unidos têm autonomia, né, política. Então a gente tem Verdade. estados que são republicanos, democratas, e isso reverbera na sua taxação estadual, no que você paga de imposto, tudo isso reverbera no seu custo de vida. Uhum. Então, vale a pena levar em consideração isso. Eu sou uma pessoa democrata, eu sou uma pessoa republicana. Qual é a minha visão? Eu quero ir para um estado. Eu vou empreender, eu vou colocar no mercado de trabalho, puxar um gancho aqui, né, para os floridianos que a gente, né, nós vivemos aqui na Flórida. A Flórida, o bacana para quem vem empreender é que não existe o imposto sobre o faturamento da empresa. O que existe é um imposto apenas quando você faz o que nós chamamos de disbursement, quando você faz a distribuição dos lucros para o sócio. É ali que você paga o imposto. Então é um baita de um incentivo, Para empreender na Flórida. né? É para empreender. O imposto aqui, agora o imposto em cima de produtos e serviços, né, quando você vai no mercado ou que você vai em algum local, né, enfim, né, no salão de beleza, ele é mais baixo do que, por exemplo, em Nova York. Ele é mais baixo do que, por exemplo, na Califórnia. Então já começa a entrar. Enfim, tem que entender o seu padrão de vida, o que você está habituado a fazer e ver onde é que a coisa vai apertar mais ou vai apertar menos para Exato. você, Qual né? estado se enquadra É. nisso? E aí eu acho que fica essa dica muito bacana de você procurar mesmo. Uhum. Entra no site da Ookla, né, faz essa pesquisa e entende, de acordo com as suas prioridades, qual é aquele custo de vida. Normalmente, e isso eu vou deixar uma dica aqui, né, eu vou deixar uma dica para quem está pensando em migrar, Uhum. eu gosto muito de um economista, ele chama Dave Ramsey, e ele faz aí cálculos de quanto do seu percentual, do seu custo de vida, tem que vir para cada parte da sua vida. Então, 25% da sua vida, ele diz que pode ser dedicado a housing, a sua moradia. 25% do seu income, Interessante. da sua renda. Então, tenta dedicar aí, veja qual é a sua renda, qual é a sua Uhum. renda em potencial aqui, E tenta encaixar tenta nesse bracket enquadrar ali. aí. É. Eu acho que é bacana esse referencial de 25%, um quarto,
e veja se isso faz sentido. Eu tenho clientes que me falam assim, ó, eu preciso me mudar, eu vou para outro estado porque meu marido, minha esposa, não suporta a praia, eu preciso ir para um local de montanha, porque ele gosta de esquiar. Esquiar é um esporte caro, esqui é um Exato. esporte caro. Isso tem que ser levado em consideração quando você vai pensar no seu estilo de vida. Então, se você vai esquiar em North Carolina, por exemplo, você vai gastar muito menos do que esquiar lá no Colorado, normalmente. Então, Exato. eventualmente, aí já está um outro parâmetro para você É. definir se o teu hobby é esquiar. E por aí vai, né? Exato. Então, acho que o primeiro ponto é definir as prioridades e pensar em moradia, que normalmente é o custo que vai ocupar a fatia maior da sua renda. Verdade. Seja com aluguel, seja com aquisição, a parcela, enfim, o É legal a gente mortgage. falar disso, porque eu peguei aqui os Uhum. números de compra de casa. Agora, aluguel, você que tem uma boa noção aí por conta da Ookla, Uhum. qual é uma média de aluguel para uma casa, para uma família de 4 pessoas aqui na Flórida? Olha, hoje, Eduardo, o mercado ele deu uma inflacionada, né, por Uhum, tudo, enfim, de maneira geral, antes de trazer os números, né, que nós temos acesso através da Ookla, é importante contextualizar e explicar por que que teve esse boom, né? A gente tem muito, aliás, bateu o recorde agora, o último, eu vi um artigo do DMV aqui da Flórida, uhum. né, DMV é proporcional ao Detran aí do Brasil, tá, pessoal? Onde o DMV reportou que nunca na história deste país, né, vieram tantos nova-iorquinos morar na Flórida. Estou falando só dos nova-iorquinos. E é verdade, a gente está na rua, né, no trânsito, a gente vê lá a placa de Nova York para tudo que é lado, Uhum. né, enquanto eles não trocam essas placas ainda. Então a verdade é que a Flórida tem sido um destino não só de imigrantes, né, internacionais, né, digamos assim, mas de pessoas que têm vindo de outros estados americanos e escolheram a Flórida por N fatores. Então houve essa inflação. Mas de maneira geral hoje, você vai encontrar um apartamento de 2 quartos na faixa entre 1.500 a 2.000 dólares. Estou colocando aqui como média, tá? Você pode ir para um bairro super simples e uma região mais assim, você vai encontrar menos. Ou regiões mais nobres, vai custar mais. Mas o ponto é, entre 1.500 e 2.000 dólares, você vai encontrar apartamentos entre 1 quarto e 2, num condomínio bacana, com academia, né, com piscina e tudo mais, tá? Agora, Exato. você quer uma casa? Ah, não gosto de apartamento. Eduardo, eu quero uma casa porque eu tenho um cachorro, porque, enfim, eu gosto de espaço, quero ter a garagem. Quero já pegar um pouco dessa cultura do americano, que é encher a garagem de, De né, de coisa. coisa, E a gente, depois de alguns anos aqui, a gente fica igualzinho, né? Impressionante. fica acumulador Carro que é bom, a gente não guarda, é na na garagem. garagem. Mas a gente guarda muita tranqueira. Mas, enfim, uma casa, obviamente, você vai pagar um pouco mais. Eventualmente, uma casa aí 3 quartos. E as casas costumam ser grandes aqui, essa é a verdade. Exato. Dificilmente você tem uma casa, a não ser townhome, né? Que seria aquelas casas, como nós chamamos, germinadas no Brasil. Mas uma casa sem ser uma townhome, né, uma casa, né, enfim, single family, né, como eles chamam aqui, com quintal individual, você vai pagar aí pelo menos, né, de 2.500 a 3.000 dólares de aluguel numa casa dessa, né? Ainda assim, mesmo com toda essa inflação aqui na Flórida, muito mais barato do que muitos estados, né, do que a maioria, aliás, Sem né, dos dúvida, estados. sem dúvida, sem dúvida. É legal falar disso. Eu, pessoalmente, sofri isso na pele, assim, meu Uhum. aluguel nos últimos 2 anos aumentou 20%, né, por conta desse impacto da pandemia com a mudança das pessoas que vêm da Aham. Califórnia, de Nova York, que normalmente são pessoas que ganham bem. Então elas ganham em Nova York, mas elas Sim. gastam na Flórida, né, que tem, remunerações muito altas, e isso faz com que os números aumentem. Sim, Então, e o mercado se autorregula, né, Eduardo? Economicamente falando, quem entende um pouquinho de economia sabe que não é assim, as pessoas escolhem cobrar mais caro. A questão é, o mercado ele vai se regulando, é a oferta, e né, e demanda. procura, né, a demanda. Então, não tem jeito, né, tá escasso, as pessoas estão pagando mais, o mercado ele vai se ajustando. E, enfim, e claro, para quem está investindo em imóveis, né, é um bom momento, enfim, tem bastante gente tendo aí um lucro Exato. muito bom, porque comprou um imóvel, colocou para alugar e não para, está sempre, né, locado, seja long term, short term, ou pessoas que, enfim, né, de alguma forma, né, compraram para uma segunda casa, uma vacation home. Ah, foi um belo de investimento quem investiu em imóveis aí nos Não últimos é, tempos. comprar para investimento, as pessoas É, acham que está muito longe da realidade, às vezes, quando elas vêm migrar, mas às vezes está muito perto, porque se a pessoa dá um bom down payment, o próprio aluguel paga aquele mortgage, fato, né, o próprio aluguel tranquilamente, sobra dinheiro e sobra hoje, dinheiro. Então é assim, é um caminho muito bacana e é sem o dúvida, famoso fazendo limão uma limonada aqui na Flórida nesse momento, né, a gente está verdade, completamente em mercado para investidor isso. e vendedor. E Então frisar que é mais fácil, acredite nisso, eu vou pausar aqui de novo para você entender. É mais fácil para um estrangeiro financiar um imóvel aqui do que para um americano, muitas vezes, tá? Porque os lenders são diferentes, os bancos que emprestam para estrangeiros são diferentes, é uma outra tratativa, assim como é mais fácil para um brasileiro, estrangeiro de maneira geral,
financiar o imóvel aqui do que ele financiar no seu país de origem, especialmente se a gente falar do Brasil. Posso falar com propriedade disso por conta do trabalho da Ookla e da parceria que nós temos, né, com vários bancos que fazem financiamentos específicos para estrangeiro. É impressionante, Eduardo. Muitas vezes, com um passaporte, um extrato bancário, a pessoa consegue financiar um imóvel aqui. Claro, por ser uma pessoa sem histórico nos Estados Unidos, a entrada exigida por esses bancos é um pouco maior do que seria com o americano, que muitas vezes compra com 3% de entrada. Já o estrangeiro tem que dar 20% de entrada, mas de resto você vai pegar uma taxa de juros muito mais baixa do que aí no Brasil. E como a Eduarda bem disse, a parcela, né, o mortgage, hoje é muito mais baixo que o aluguel. Então você compra o imóvel, coloca para alugar, vai alugar, e esse aluguel vai pagar o teu mortgage e ainda sobra alguma coisinha ali, ou seja, ele vai se pagando. É uma baita de uma oportunidade. É uma super oportunidade. Então, na prática, quando a gente fala de moradia, né, quando o cliente pergunta qual é esse custo você vai calcular de acordo com o seu estado. Mas uma dica boa que a gente pode dar, quando a pessoa tá para vir se mudar, tá para vir para cá, né, teve aprovação às vezes consular aprovada, tô com a mala pronta, tô indo para aí. O que eu preciso para moradia? Como eu preciso me preparar financeiramente para isso? Eu sempre sugiro, se essa pessoa vai a princípio alugar uma casa, que ela tenha dinheiro para um depósito nessa casa, né? Então que ela tenha não somente o primeiro aluguel, que ela tenha dinheiro para pelo menos 3 aluguéis, para ela poder dar um depósito. Normalmente, quando você está vindo de fora e você não tem histórico de crédito ainda, eles vão te pedir que você dê o primeiro e o último aluguel em um depósito. Primeiro e segundo aluguel em um depósito. 3 meses é muito comum. 3 meses de aluguel. Então, não só para o estrangeiro. Deixa eu abrir uma aspas aqui. Para todo mundo, claro. Porque aqui não tem, né, Eduardo? Aqui não tem a figura do fiador, como é muito comum no Brasil. Você tem ali um fiador, ou você tem bens que você coloca como garantia. Aqui não tem a figura do fiador, aqui não tem a figura do seguro-fiança. Aqui é depósito, que normalmente é primeiro, último e um de segurança. Né? Então, 3 meses aí você tem realmente que vir preparado, com pelo menos 3 meses, falando, né, voltando ao tema principal do nosso bate-papo, que né, que são os custos aqui na América. Exato. Então, acho que é um bom planejamento, 3 meses de aluguel, e sempre vislumbrar a possibilidade de comprar uma casa em seguida, né? Se você tiver um bom down payment, em seguida comprar uma casa pode ser um bom investimento. Os bancos hoje, eles facilitam muito. Então, se você tem ali o down payment, tem aqueles 20% desse seu apartamento de 200 mil, da sua casa de 300, 400 mil, se você tem esses 20%, faça o mortgage. Você vai pagar menos do que você pagaria de aluguel e o mais importante, né? Tá amortizando ali de um bem que é teu, não é como o aluguel, que é um dinheiro jogado fora, né? Exato. O momento está muito bom para isso, para quem tem essa disponibilidade para investir. Então, acho que é um bom cálculo que a gente faz. Fato. Segundo custo que eu coloquei aqui na lista de prioridades para quem vai emigrar é o processo migratório. Fato. Sem isso, não vai vir direito. Tem que vir, né, direitinho. Então, o processo migratório compõe aí, Eduarda, né, como diretora do nosso departamento comercial, ela pode trazer um pouco dos custos de maneira geral, né? Exatamente. É legal a gente falar do custo total do processo migratório e não somente dos honorários do advogado, dos honorários do escritório que você vai escolher, preferencialmente a D4U. Hoje aqui na D4U, por exemplo, uma aplicação EB, EB2, EB1, EB3, ela vai variar ali entre 16 e 20 mil dólares, 23 mil dólares se a pessoa financiar esse valor. Né? Então, normalmente, ela tem que se preparar para esses custos totais do escritório. Aqui na D4U, a gente trabalha com um pacote completo. Então, se a pessoa assinou conosco, ela está coberta até o final. Então, ela está coberta em relação a Request for Evidence, que é um tipo de recurso muito comum, NOID, reaplicação em caso de negativa. Então, ela está coberta do começo ao final. É importante que a pessoa analise o seguinte: se você contrata um escritório que não prevê reaplicação em caso de negativa, não prevê resposta a recursos como RFE e NOID, o seu custo com o processo migratório pode dobrar ou triplicar. Absurdamente. Absurdamente. Esse custo pode aumentar muito. Então, sempre procure calcular qual vai ser o seu custo com o processo migratório total. Exato. Total. Exato. Com a D4U, normalmente os clientes vão, quando eles pagam à vista, pagar em torno de 16 mil dólares, quando eles parcelam em torno de 18 e quando eles financiam entre 22 e 23 mil dólares. 20 a 23. Por conta dos juros, obviamente. Por conta dos juros. Então, é legal que você coloque esse valor na ponta do lápis. Se o escritório que você contratar, e aqui eu friso, preferencialmente a D4U, cobrir do começo ao final. E claro, aqui estamos falando de EB, Employment Based. De repente você casou com um americano, com uma americana, os custos são outros, mas como core business
é da D4U, né, são os EBs, a gente resolveu compor nessa série de cursos aqui, esse custo, né, de um Green Exato. Card por um dos EBs, tá? É. Ali. Falando Tá. dos EBs, é legal a gente falar das taxas. Uhum. Normalmente, a pessoa vai pagar dois tipos de taxa. Ela vai pagar a taxa consular, se ela estiver aplicando consular, ou com ajuste de status, se ela estiver aplicando dentro de solo americano, pedindo o ajuste de status e solicitando o Combocar, As autorização taxas de trabalho. mudam muito, né? Muito. Quando a pessoa aplica do Brasil de maneira consular, ela paga a taxa do I-140, que é a taxa de avaliação do mérito. É o que a imigração cobra para ler a sua petição. Você enviou a petição, junto com ela você vai enviar uma taxa de $700, que é o que é comum, a aplicação com ajuste de status e consular. Importante frisar que, nesse caso, é uma taxa única e não por número de membros dessa família. Exato. Não importa se há 6 membros na família, 7 membros na família, esse valor é fixo, $700. Se essa aplicação ela corre de maneira consular, a pessoa só vai ter outra taxa depois da aprovação, que é uma taxa de $345 antes de ir para a entrevista no consulado, aí sim é por pessoa, Uhum. e outra taxa de $220 após a entrevista, para vir para cá receber o Green Card, também por pessoa. Taxas inerentes ao Green Card, por isso agora por pessoa. Exato, porque o Green Card é individual, mas a avaliação do mérito é única. Verdade. Então, são essas as taxas que a pessoa pode esperar de maneira consular. Com ajuste de status, isso muda. Bastante. Muda bastante. Bastante. Quando a pessoa está em solo americano e ela vai pedir o Combocar, para a emissão do Combocar existem alguns formulários ali. Somando esses formulários, o valor de cada um desses formulários, para adultos, e quando a gente fala de adultos são maiores de 14 anos, essas taxas são de $1.225 por pessoa. E para crianças menores de 14 anos, 750. Então, além de enviar os $700 no momento que a pessoa aplica a petição, ela envia 1.225 por adulto e 750 por criança. Veja que mudou muito, mas é o benefício, claro, e a comodidade de você aplicar em solo americano, e você pedir o Advance Parole, né, popularmente chamado, né, de Combo Card, poder trabalhar legalmente, né, ter um Work Permit, poder viajar com Travel Authorization de maneira legal, antes mesmo da aprovação do teu pleito. Então, é claro que quando você coloca na ponta do lápis que você vai poder trabalhar antes da sua aprovação, pouquíssimo tempo de trabalho aqui na América você já recuperou, mas é importante que vocês entendam que isso é um custo. E para compor aí, já que o tema hoje é custo, né, quanto custa imigrar, é importante a gente detalhar bem isso. Exato. E outro custo que a pessoa normalmente vai ter, além das taxas imigratórias, é o custo com documentos de apoio e traduções. Documentos de apoio são documentos especializados, né? E normalmente eles custam dinheiro. Eu sempre gosto de fazer um parâmetro aí, uma comparação, uma analogia com uma perícia. Quando você está num processo judicial, você precisa pedir uma perícia de um profissional, você tem que contratar esse perito. É a mesma coisa quando você precisa contratar um expert para dar uma opinião, né? E aí essa perícia tem um custo. Não né? é feito pela D4U, Não é importante deixar feito, isso claro, claro. e por isso que o cliente paga a parte, porque se fosse feito pela D4U, estaria todo nesse bojo. Exato. A D4U não tem como ter todos os especialistas de todas as áreas à disposição. Já temos muitos, É. o nosso serviço é bem completo, mas esses, Não, né, justamente até por para que a uma... gente tenha especificidade e especialidade, isso tem que ser contratado na fonte. É Sim. claro, a gente vai intermediar o relacionamento com essas pessoas, buscar Total. os melhores profissionais para isso, buscar estrategicamente quem faça sentido para aquela emissão de documentação, mas isso tem um custo. Normalmente, entre a Academic Evaluation, que é a avaliação acadêmica daquele profissional, e a Expert Opinion Letter, que é esse parâmetro que eu fiz com a perícia, a pessoa vai gastar mais ou menos $750, os dois documentos juntos. É uma documentação muito importante, que agrega muito dentro do pleito migratório. Então, Exato. e aí, traduções, aí foge muito, né? Foge muito, depende do número de páginas que a pessoa tem, pode gastar 300, 500, $200, depende. Às vezes a pessoa já tem coisas traduzidas. Exato. Isso varia. Exato. É uma média hoje de $10 a $15 por página, traduzida, juramentada e notarizada, não é isso? Exato. Essa é a média, mas a depender do tipo de documento e a depender da quantidade de documento. Ou seja, então só por aí você sabe que você vai gastar, né, no geral, 20 e poucos mil dólares falando de EB, só com pleito imigratório. Né? Exato. É legal que a pessoa coloque isso na ponta do lápis. É um custo que vale muito a pena investir, né? A gente já falou isso 1000 vezes, é redundante Assim, falar. vamos falar antes do EB2 e NW, o que é que tinha de opção. Por exemplo, EB5. EB5, sabemos, agora voltou, agora encolheu um pouquinho o valor para míseros $500 mil. Então, EB5, $500 mil para quem quiser pegar o mesmo Green Card. Minto, o mesmo Green Card não, porque o Green Card do EB5, o primeiro deles, é condicional e provisório, por 2 anos. Exato.
o do EB2NW já vem Green Card, né, direto. Impressionante. Mas veja, quem não se qualifica para o EB2NW ou antes do EB2NW, as pessoas aplicavam muito, por exemplo, o EB5, né, Uhum. para pegar o mesmo Green Card, mas com investimento de $500 mil só junto ao empreendimento aqui, né? Nos Estados Unidos, fora, né, enfim, cursos com advogados e tudo mais. E é legal a gente falar que muitos empreendedores fazem a aplicação EB2NW hoje em dia. Sim, se encaixam. Hoje está na letra fria da lei, né? Até recentemente, a gente entrava muito, né, Eduardo, na subjetividade, né? Claro, sabido que o empreendedor ele vem para agregar o país, então encaixava bem com o NW, mas era muito subjetivo a análise de um agente de imigração para outro. Agora está na letra da lei lá, que, né, o entrepreneur, ele se Exato, encaixa. não, é muito importante falar disso, É. porque às vezes as pessoas chegam até nós querendo fazer a aplicação EB5, a gente vê que não há necessidade disso. Não. Não há Guarda seu necessidade. dinheiro, investe em uma outra coisa e faz EB2NW, ó, que vai dar É, certo e vai gastar muito menos. exato, gasta-se muito É, menos e é uma aplicação muito mais rápida, muito mais efetiva. Enfim, verdade. é um caminho muito melhor. Então, normalmente ali em torno de 20 a 25 mil dólares a pessoa vai gastar no total. Às Verdade. vezes o empreendedor ele precisa de um business plan, é um custo a mais que ele vai ter, porque também é um documento terceirizado, normalmente custa um bom business plan entre 1.500 a 2 mil dólares. Então, existem alguns custos associados, mas a gente pode colocar ali em torno de 20 mil, dependendo do tamanho da família e das Exatamente. Você vai aplicar, documentações. né, aqui em solo americano, você vai aplicar via consular, ou seja, tudo isso interfere. Então, nessa parte custo migração, a gente pode detalhar um pouco mais, por razões óbvias, claro, a gente tem, né, toda essa informação para passar para vocês, mas o que a gente tem agora de mais custos? Vamos lá, carro. Carro, fato, especialmente na Flórida, né? Não só na Exato. Flórida, Texas, tirando os grandes centros, onde é muito comum as pessoas não usarem carro, Nova York e por aí vai, Eu diria só Nova York, eu já morei em Los é, Angeles, não dá pra e ficar sem usa carro, também, hein. Não dá pra Ou ficar sem seja, carro. de forma majoritária, nos Estados Unidos você vai precisar de carro. Vai precisar, é bem E importante. carro, num contexto geral, é barato, né? O carro na América é barato, enfim, né? Num contexto geral. Mas ainda assim é um custo que é importante você, né, pensar. De novo, a gente entra numa subjetividade muito que carro, né? Depende, né. Depende. Vamos falar de um queridinho aí que as pessoas né, compram muito, que é um Corolla, por exemplo, que Exato. no Brasil é chamado de carro de executivo, né? Você chega de Corolla, né, nos locais, lá nos restaurantes, você é chamado de doutor e tudo mais, né? É. Aqui é um carro popular, É um carro vamos dizer popular, é um carro de né, a entrada. verdade. Então aqui um Corolla seminovo, você vai comprar aí por seus 12, 13 mil dólares, um Corolla seminovo. Um Corolla novo, na faixa, depende da versão, 18, 20 mil dólares é um Corolla novo. Então, ou seja, já coloca aí no seu custo. Claro, você pode financiar esse carro, né? Existem muitas agências que são especializadas em financiar, né, para estrangeiros, especialmente para brasileiros, mas esse é o valor aí médio do custo De de um um carro que vai carro. ser muito importante Carro aqui é um nos custo Estados Unidos. importante e é legal que a pessoa venha com pelo menos o dinheiro do down payment novamente, né, Sim, o dinheiro da entrada. porque normalmente ali 20, 30% você dá uma boa entrada nesse carro. Uma boa entrada nesse carro. Então, num Uhum. carro de 20 mil dólares, que, de novo, é um carro muito bom, né? E aí você tá falando de um carro zero, 20 mil dólares hoje é um Corolla zero. Zero, exato, um Corolla zero. Zero. Normalmente você consegue sair no mesmo dia. Eu lembro a primeira vez que eu comprei um carro aqui, foi tão engraçado, porque eu cheguei com o dinheiro da entrada, né? E no dia ali, rapidamente, poucas horas, o financiamento saiu. Eu falei, mas sai no mesmo dia com o carro? Ele falou, claro. Uma placa Sai... de papel, né? exato. Ele falou, claro, mas sai no mesmo dia. Você achou que saía quando o carro? E eu É, saí no mesmo dia com o carro, eu fiquei impressionada com aquilo, né? De sair no mesmo dia com o carro. Eu é, cheguei, falei, vou dar uma olhadinha, saí dirigindo. Né? Então, é realmente bem facilitado o processo, mas é legal que a pessoa se planeje para vir pelo menos com o valor do down payment. verdade, 20 a 30% do valor do verdade. carro que você deseja comprar, e aí varia muito. Eu sei que muitos brasileiros vêm para cá querendo comprar aquele carrão que no Comprar um Brasil. Mustang, quer comprar um... Eu diria que Mustang e Camaro são os mais desejados pelo... Enfim, porque o Brasil é tão caro, né? Exato, Land Rover, né? Eu acho que Também, o pessoal vem querendo muito mas comprar esses carros, e se tiver aí na sua lista de sonhos e prioridades, eu acho que vale a pena colocar na ponta faça, do lápis, sim. porque eu sei que muitos brasileiros vêm para cá querendo morar em casa, porque não aguentam mais morar em apartamento, e querendo comprar o carro dos sonhos, que normalmente são duas coisas que os Estados Unidos viabilizam muito. Verdade, verdade. Né? Aquela casa com aquela grama verde linda e teu Camaro, teu Mustang
na porta. Conheço vários, né, Muita que gente vem fazem, com fizeram isso, e essa graça da América, né, também, parte da e graça da América. a questão do Mustang também é muito do conversível ser impossível no Brasil por conta da falta de Aham, segurança, né. verdade. As pessoas às vezes têm dinheiro para comprar um conversível, mas elas não podem dirigir porque não tem segurança. Exato, Então tem essa questão também que, é isso. não tem preço, né. Essa é a parte que não tem preço, você poder dirigir o carro que você Verdade. quiser e com tranquilidade. Agora vamos puxar o gancho do carro, porque tem um carro, vai precisar de um Seguro. fato, e aqui é obrigatório. No Brasil, a gente faz muito mais pelo receio de roubo. Já pensou se roubar, vou perder ali o valor do carro. Nem tanto pelo acidente, aqui não, aqui é obrigatório, claro. Tem né, algumas exigências mínimas ali, você não precisa fazer aquele full cover, mas tem, de fato, uma exigência, é obrigatório, você precisa fazer o seguro e vai desembolsar aí um dinheirinho. Vou falar né, por experiência própria, você vai gastar aí num carro, nesse exemplo, para não fugir disso, tá? Você vai gastar aí na faixa de uns $200, pelo menos com o seguro do seu carro, tá? Exato, $200 por mês é o número Né? que eu diria também, É. quando a gente fala daquele mesmo Corolla que a gente comprou É, e mais pelo anteriormente. fato de não ter histórico aqui ainda, depois a tendência é que esse seguro vá caindo, mas é isso, você pode separar uns $200 de seguro, e é obrigatório, tem que fazer. Então a gente E já vale a pena. vale a pena, é muito importante É. o seguro, e não é possível dirigir Não sem pelo seguro. roubo, porque aqui a gente Não praticamente não tem isso, mas deu uma encostadinha, você entrega, arruma e, enfim, fica exato. tranquilo. Então vale a pena colocar na ponta do lápis. A gente já colocou Verdade. a casa, o processo imigratório, o carro, O seguro, o seguro, e aí a gente fala de um outro seguro agora, que é o seguro-saúde. legal, belo gancho, e até já aproveitar explicando que aqui é chamado de seguro-saúde, e no Brasil muito comum como plano Plano de de saúde. saúde, porque, enfim, aqui tem, né, uma estrutura, fizemos inclusive né, onde foi o cast recentemente com a Júlia Primo, que é Uhum. uma especialista na área de seguro. Se você não viu, corre lá depois e assiste esse conteúdo bem legal, ela pode explicar com bastante, né, com muito detalhamento essa questão dos seguros, mas o seguro aqui é bem diferente do que é no Brasil, mas ainda assim, por uma particularidade americana agora, não existe o SUS aqui, né? Não existe sistema único de Não saúde. existe. É claro que assim, vamos até aproveitar e já desmistificar, né, algo que assim, falam, poxa, os mais ignorantes, você fala, você vai morrer na fila do hospital lá, se você não tem seguro. Isso não existe. Primeiro que assim, o hospital aqui, seja ele qual for, ele é obrigado a te atender, tá? Se é uma emergência, ele tem obrigação de te atender, quero frisar isso. E é claro, te atendeu, você está saindo ali bem e tal, você vai passar pela recepção, e aí, tem seguro? Não tem? Tem condições de pagar a conta? Não tem? Você vai fazer um parcelamento dentro da sua necessidade. É assim que funciona aqui, tá? Muitos fazem um seguro, diferente do carro, não existe essa obrigatoriedade, né, como é restrita no carro. Muitos fazem, muitos não fazem, é importante você considerar, né? E a gente pode passar alguns dados, né? Não é uma ideia de custo, né, Eduardo? O que é que você Exato. diria aí para uma família? Isso depende muito também, de Depende. novo, de estado para estado, né. Normalmente, uma família de 3 pessoas, se ela fizer um seguro básico, um seguro-saúde básico, ela vai gastar em torno de $300, $300 a $400 por Verdade, mês, exatamente isso. né. Vai gastar mais ou menos isso aqui na Flórida. Existem estados que têm algumas E estamos possibilidades. falando ali numa faixa etária da casa dos 30 anos, vamos colocar assim. A média dos os nossos imigrantes normalmente têm essa cara, famílias com filhos pequenos, assim, Aham. né. Na faixa Normalmente de 30 a 40 anos é o nosso gross ali, enfim, né, a maioria dos nossos clientes, né? exato. Então eu diria que é legal que a pessoa se planeje para ali na faixa de $300 a $400 por mês, gastar para o seguro da família É. inteira. E aí você pode, claro, aí tem seguros que vão até, enfim, 1.000, 2.000, depende depende do do que que você quer que é de âmbito internacional, o que é que vai cobrir o que é mais ali, o básico do básico, que é o que a gente indica todo mundo tem que ter, eu diria isso mesmo, $300 você já consegue seguros bem interessantes exato, aqui. exato. E aí entra um outro custo que eu acho que é legal a pessoa se Uhum. planejar, que é a poupança, né, porque a pessoa sabe que tem um seguro-saúde, mas às vezes tem um outro custo, um co-payment que ela tem que Uhum. fazer, né, um copagamento de um serviço, e para essas emergências, e eu percebo que o americano se prepara muito para emergências culturalmente, porque tem mais possibilidade também de juntar dinheiro do que o brasileiro e Claro, não viver paycheck to paycheck, é. é essa poupança. Eu acho que é importante que a pessoa venha e migre, né, como ela está no momento de transição de vida, ela vai se colocar no mercado, às vezes, com algum tempo de vida na conta do banco, né. Eu acho que é importante que a pessoa planeje aí, pelo menos faça essa conta, veja quanto custou tudo isso, esses custos básicos, né. Casa, né, a sua moradia, o seu carro, o seu plano de saúde, o seu seguro,
E aí, separe também uma parcela para, claro, né? Óbvio, alimentação, né? Gasolina, tudo isso. Separe uma Por fatia X para meses até a coisa embalar para você, né? de 3 a 6 meses até as Né? coisas, você se planejar bem. Eu acho que é legal esse Verdade. Então, planejamento. assim, só um cálculo bem rápido. Se o teu custo ali está dando $5.000 por mês, prepare pelo menos 6 vezes isso, ou seja, $30.000 ali de emergência. Você vai precisar de 6 meses para se colocar no mercado de trabalho? Normalmente, nesse momento, não. Se você é Provavelmente um bom não. profissional, claro que não. Você vai trabalhar muito rapidamente. Mas ainda assim, não sei, entrou num local, não está contente, quer ajustar, ou quer passar um tempinho ali analisando as coisas, não quer trabalhar de imediato, sei lá. É importante ter uma reserva. Então, já que o tema do nosso DFOIOcast hoje é custos, fica a nossa dica aqui de ter uma reservinha de uns 6 meses, pelo menos, né? Exatamente, eu acho Para que você vale a ficar pena. tranquilo. Eu acho que vale a pena a pessoa ter Né? uma reserva, né, para o que seja necessário, para se adaptar, qualquer tipo de custo que a pessoa tenha nesse começo, normalmente ela vai ter que dar um down payment, vai ter que dar, fazer depósitos de aluguel. Acho que é importante ter alguns meses de custo de vida no banco, né. Verdade, verdade. Normalmente não precisa, normalmente, como a gente sempre fala, os Estados Unidos recebem muito bem os imigrantes que vêm de maneira regular, né, que são bem qualificados. Mas é legal ter esse planejamento, a gente falando aqui de maneira conservadora. Então veja que assim, de maneira geral, a gente conseguiu pensar ali os principais custos, né? É claro que esse tema é um tema bem longo, talvez fique aqui já inclusive o compromisso para a gente fazer um volume 2, né? O Exato. bate-papo 2. Mas para esse bate-papo hoje não ficar tão longo, eu acho que é isso. Fica o convite também, pessoal, para vocês sugerirem temas para nós aqui, né, Eduardo? Por favor, exato, por favor, vai ser muito interessante. Do que você, enfim, o que você gostaria que nós tratássemos aqui no DFOIOcast, né? Enfim, deixa aí as sugestões aí de vocês, a gente está sempre atento ali ouvindo vocês, isso é muitíssimo importante, né? A gente conta com a ajuda de vocês, né, essa colaboração, para mandar os temas para a gente espera que isso tenha sido muito útil, acho que é bem prático, e a gente se fala das próximas vezes. É isso aí. A gente vai ficando por aqui, um abraço, até mais. Até mais.